Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo semanal da novela A Gata, de 23 de outubro a 27 de outubro de 2023. Fortes emoções. Nessa semana, Paulo vai embora para Nova York para estudar. Augusto, Rita e Lorena e Mariano fazem intrigas e separam Paulo de Esmeralda, para eles não se comunicarem mais pelo computador. Esmeralda acredita que Paulo tenha esquecido. Esmeralda acaba sofrendo um acidente e logo depois ela dá à luz a gêmeos. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! No dia seguinte, Esmeralda chega à empresa de Ernesto Cantu, onde irá trabalhar. A secretária diz a Ernesto que a garota que ele está esperando chegou. Ernesto pede que ela peça para ela entrar. Rita chega na empresa. Esmeralda pergunta o que ela faz ali. Rita diz que não ia deixar ela vir sozinha, sem saber de que se trata o trabalho. Rita diz às telefonistas que é representante da gata. A secretária diz a Ernesto que a moça que ele esperava para o cargo de telefonista veio com a mãe, tia ou bruxa dos contos, como dizem. Ele se preocupa. Paulo vai até o barranco, mas não encontra Esmeralda. Esmeralda apresenta a Dona Rita para Ernesto. Ela diz que veio conhecê-lo. Ele diz que precisa de uma empregada para atender o telefone. Rita, interesseira, pergunta do salário. Ele diz que será um salário mínimo e pouco a pouco irá aumentando. Rita pergunta se podem falar de aumento a partir de hoje. Ernesto diz que oferece o dobro do salário mínimo. Rita diz que aceitam. Ernesto diz a Esmeralda que ela está contratada. Rita diz que está apenas começando a entrevista. Ernesto não tira o olho de Esmeralda. Paulo chega no barraco de Rita, dá bom dia e pergunta de Esmeralda. Inês observa o galã. Esmeralda pede que Rita não a chame de gata. Rita diz a Ernesto que eles não têm dinheiro para nada no momento. Ernesto diz que vai pedir para adiantarem a ela uma quinzena do salário de Esmeralda. Esmeralda não quer aceitar tão rápido, antes de trabalhar. Inês diz a Paulo que a gata não está. Paulo se apresenta como namorado de Esmeralda. Inês inventa que Esmeralda saiu com um cara por aí que ofereceu trabalho para ela. Paulo vai embora. Inês diz sozinha. A gata não anda tão perdida assim. Ernesto diz a Rita e Esmeralda que não quer que se preocupem com nada e tem certeza que Esmeralda está capacitada para o trabalho e se converterá num excelente telefonista. Ela começará a trabalhar amanhã às 8 horas da manhã. Centavo acompanha uma mendiga para pegar coisas na casa de Virgínia. A empregada diz a Virgínia que apareceu outro morto de fome. Centavinho se apresenta como Carlos, mas todos o chamam pelo seu apelido. Ele percebe que Virgínia é cega. Esmeralda encontra Paulo no barranco e o abraça com felicidade. Virgínia dá um saco de coisas para a pobre velhinha. Carlos e Virgínia se dão muito bem. Ela pede para eles serem amigos e ele vir visitá-la cada vez que puder. Paulo diz a Esmeralda que não quer que ela vá trabalhar para esse homem, porque ele deve ter segundas intenções com ela. E não o culpa, porque ela é muito linda e doce. Esmeralda diz que seu Ernesto é um cavalheiro e um verdadeiro senhor. Paulo quer resolver a situação dela. Esmeralda diz que ele tem que terminar a faculdade dele. Esmeralda diz que ninguém fará ela deixar de amá-lo. Paulo diz que precisam se casar e hoje mesmo fala com seu pai. Os dois se levantam. Paulo se ajoelha aos pés dela e pergunta se ela quer se casar com ele. Esmeralda sorri. Paulo também sorri. O galã está apaixonado pela linda. Paulo diz que hoje mesmo vai falar com seu pai, de homem para homem. Irá trabalhar e estudar para ela. Esmeralda se emociona e pede que ele deixe ela trabalhar também, e amanhã tem que começar. A empregada diz a Lorena que Virgínia está seguindo os mesmos passos de Paulo, e os mortos de fome do barranco decidiram invadir a casa. Lorena diz a Virgínia que a empregada lhe contou do encontro desagradável que ela teve com o rapaz do barranco. Virgínia diz que não foi nada desagradável. Lorena proíbe Virgínia de ver esse moço. Já de noite, Paulo diz ao pai que está apaixonado por Esmeralda e quer se casar com ela. Augusto diz que não quer escutá-lo. Paulo diz que Esmeralda está na pior das misérias e quer ajudá-la, quer trabalhar para logo se casar com ela. Augusto pergunta se ele se atreve a desafiá-lo. Virgínia ouve a discussão dos dois. Augusto diz que teve cuidado para escolher a moça que seria sua esposa e mãe de seus filhos, uma mulher honesta, de família, de dinheiro.
Paulo diz que Esmeralda está à sua altura. Augusto diz que ele é um inconsciente e não vale a pena discutir com ele. Paulo diz que por isso veio até ele, para ajudá-lo a procurar trabalho. Augusto diz a Paulo que se não terminar com essa idiotice, vai terminar mal, e pede que não volte a falar com ele, a não ser dizer que se casará com Mônica, outra mulher da classe dele. Paulo diz que vai demonstrar que é um homem de verdade e vai encontrar o que precisa, sem a ajuda dele. Augusto manda ele sair dali, senão não responde por si. Lorena pergunta a Augusto o que está acontecendo. Paulo diz que não está acontecendo nada e vai para o quarto com Virgínia. Lorena pergunta a Augusto por que está tão bravo. Augusto diz que Paulo o disse que quer trabalhar para se casar com aquela mendiga nojenta. Lorena diz que precisam tomar medidas drásticas e podem mandar Paulo estudar fora dali, para Nova York, o quanto antes. Esmeralda começa a trabalhar como telefonista da empresa de Ernesto. Lorena manda Paulo preparar as malas, porque amanhã irão à fazenda com Mônica. Paulo diz que não quer ir. Lorena insiste e ele acaba aceitando. Ernesto pergunta a Esmeralda como se sente no trabalho. Ela diz que muito bem e agradece. Ernesto se oferece em levá-la para casa no seu carro, depois que sair do trabalho. Lorena diz a Mônica que todos estão entusiasmados e Paulo está feliz porque ela irá para o rancho com eles. Esmeralda irá voltar para casa com Ernesto. Lorena pede que Mônica aproveite esses dias no rancho e faça seu filho ver onde está o caminho dele. Paulo encontra Esmeralda e diz que tem que se despedir dela, porque irá para o rancho com sua família e uns convidados, e logo voltará. Esmeralda pede que ele não vá. Ele diz que são compromissos de família. Esmeralda pergunta se com Mônica também. Ela pede que ele fique ali com ela, mas Paulo diz que não pode fazer isso e já deu sua palavra para sua mãe. Esmeralda diz que Mônica vai separá-los e Mariano disse outro dia que eles eram namorados. Mariano diz que tudo está pronto para a viagem. Mariano diz à mãe que o italiano está apaixonado pela gata e pegou uma pistola e ameaçou Paulo e ela, caso voltasse a se aproximar da gata. Lorena fica preocupada. Esmeralda diz a Paulo que Mariano disse que o que disse para ela sobre ele e Mônica serem namorados era apenas uma brincadeira. Esmeralda diz a Paulo que essa moça está apaixonada por ele. Paulo diz a sua felina que essa despedida também dói nele, mas precisa ganhar a confiança de sua mãe para ela aceitar que eles se casem. Paulo diz a ela que ninguém pode separá-los, porque se amam de verdade. Ele dá um selinho nela. Lorena diz a Mariano que ele devia ter dito isso para ela, porque teria falado com Augusto e esse italiano estaria preso por tentativa de assassinato. Mariano diz à mãe que Esmeralda não é má e é ingênua, inocente. Lorena pergunta ao filho se ele também está apaixonado por aquela gata. Paulo chega em casa, empurra Mariano e pergunta por que disse a Esmeralda que Mônica e ele eram namorados. Lorena separa os dois e pede que fiquem tranquilos. Paulo pergunta a Mariano por que disse a sua namorada que anda com outra mulher. Mariano diz que só disse isso para saber se ela realmente o amava, como ele disse. Paulo diz que Esmeralda é sua vida e é o único homem na vida dela, e eles têm muita confiança um no outro. Lorena chama Esmeralda de qualquer e diz a Paulo que odeia essa mulher e por culpa dela, eles irmãos estão se enfrentando. Esmeralda chega em casa e diz a Centavo que Paulo vai sair de viagem e se deixaram de ver por vários dias. Centavinho está com um colar e diz a Esmeralda que dará para a senhorita linda e desde que a conheceu não parou de pensar nela. Perla rouba um pedaço de pizza num restaurante do italiano e diz que quer dar de comer para sua filha. Italiano enfrenta Perla e pergunta por que quer espantar sua clientela. Ela diz que está com fome e sua filha também e pede que não a machuque. Italiano observa Perla e imagina Esmeralda. Centavinho se encontra com Virgínia e dá um colar para ela. Virgínia fica muito feliz e diz que sente alegria em vê-lo. Perla chama Italiano de mau como outro homem e sai. A empregada embucha e diz a Lorena que lá fora está um mendigo que visita Virgínia. Furiosa, Lorena liga para a polícia. A secretária de Ernesto liga para a esposa dele e diz que uma mulher jovem linda que está trabalhando na empresa, chamada Esmeralda, está enfeitiçando o marido dela e a convenceu a levar para casa. Carolina Cantu fica surpresa e agradece pela informação. Centavo diz a Virgínia que tomara que algum dia possam voltar a se ver e estar juntos. Virgínia escuta a polícia chegando e pede que Carlos vá embora, porque sua mãe sabe que ele está ali e deve ter chamado a polícia.
Centavo se despede dela e sai. Esmeralda se pergunta por que ama tanto Paulo. Paulo diz sozinho que ele e Esmeralda se amam desde criança. Esmeralda diz que o amor que tem por Paulo é eterno. Paulo torce para que Esmeralda não canse de esperá-lo. Esmeralda diz que ama Paulo com todo o seu coração. Chega o dia da viagem da família Martínez Negrete. Augusto diz a Lorena que tomara que Mônica consiga fazer Paulo esquecer a gata do lixão, porque senão terão que mandar ele para estudar em Nova York, com o motivo de se afastar da gata. O diretor do presídio diz a Silencioso que chegou uma carta para ele. Silencioso lê a carta. Lá chamou ele pelo seu nome original, Fernando Santa Cruz. E o caso dele está nas mãos indicadas, e a declaração dele foi aceita. O diretor diz a Silencioso que assim como ele não esqueceu do inimigo dele, ele também não esqueceu dele, e fez até o impossível para as autoridades rejeitarem o documento que apresentaram a favor dele. Silencioso diz que não vai descansar até ver Augusto Martínez Negrete derrotado. Esmeralda desce do ônibus e vai para a empresa. Carolina Cantu observa a moça entrando na empresa de seu marido. A secretária diz a Esmeralda para tomar cuidado, porque a esposa de Ernesto é ciumenta e pode suspeitar que ela tem algo com o marido dela. Esmeralda diz que não tem nada com Ernesto nem com ninguém que não seja seu Paulo e é uma mulher decente. Paulo já está na fazenda e de calcinha e sutiã, Mônica, toda sedutora, chega até ele, que está sentado lendo o livro perto da piscina. Ela o puxa e se joga com ele na piscina. Mônica abraça Paulo e não perde tempo de ficar perto dele. Depois, ela leva ele para se divertirem, passeando no teleférico, mais conhecido como bondinho. Eles observam as vistas do povoado que estão. Esmeralda segue trabalhando bem como telefonista. Mônica faz compras numa loja e volta até Paulo. Esmeralda sai da empresa. Senhorita Cantu observa ela. Carolina vê que Ernesto está indo em direção ao ponto de ônibus onde Esmeralda está. Paulo e Mônica dançam juntos no bar. Mariano observa os dois. Mônica está a ponto de beijar Paulo. Esmeralda está voltando para casa de busão e se pergunta o que seu amor Paulo estará fazendo agora. Paulo não permite que Mônica o beije e sai lá fora, no ar, para ter um ar fresco. Mônica pergunta o que ele tem. Paulo diz que está cansado e pede a Mônica para irem para casa, porque ele é entediante e ela sabe desde criança. Paulo pede que ela fique com seu irmão, que estará encantado de dançar com ela. Mônica diz que quer ficar com ele. Ele diz que só ficará mais meia hora por ali. No dia seguinte, Esmeralda chega à empresa e volta ao seu trabalho. A secretária, arrogante, diz a Esmeralda que o patrão quer falar com ela. Esmeralda vai até Ernesto. Esmeralda diz que não quer voltar com ele no carro dele, porque é uma moça decente, e ele é um homem casado. Esmeralda se aproxima dele. Ernesto pede que ela não se esqueça que ele é o presidente da empresa e essa tarde levará ela para casa e conversarão no caminho. Ela diz que não. Ernesto manda ela voltar para o posto de trabalho e na saída conversam. Esmeralda diz à senhora que não quer perder seu trabalho, mas não pode trabalhar às custas das insinuações de Cantu. Silvia pede que Esmeralda esqueça do trabalho, porque se não aceitar as intenções do chefe, ele a expulsará infelizmente. Lorena dá bom dia ao filho e diz que chegaram bem cedo à noite, e Mônica disse que ele estava muito aborrecido com ela no bar. Mônica chega até Paulo e diz que passou a noite pensando nele. Esmeralda diz à amiga que não imagina sua vida sem Paulo. Ela pede um conselho em relação às insinuações de Cantu. Silvia pede que Esmeralda se mantenha firme, não dê abertura para Ernesto. Paulo diz a Mônica que sua mãe, de repente, meteu na cabeça que eles dois têm que se amar, têm que ficar juntos. Paulo diz a Mônica que a ama muito, mas só como amiga, e ela não merece alguém que finja. Ele diz que ela é linda, boa e merece um homem melhor que ele, que vale a pena. Mônica diz que ele vale a pena. Paulo diz que não pode amá-la, porque está apaixonado por Esmeralda e ama sua gata com loucura, toda sua alma, e não se importa que ela seja pobre. Ele diz que quer se casar com Esmeralda. Mônica fica triste. Paulo pede ajuda a Mônica para ficar com Esmeralda e ela tentar convencer sua mãe. A secretária diz a Esmeralda que por culpa dela, a senhora Silvia pode ser demitida. Esmeralda se preocupa, mas volta a trabalhar. Ernesto diz a Silvia que sabe que ele está aconselhando Esmeralda contra ele e sabe que ela não se interessa por suas intenções. Silvia diz que Esmeralda é inocente, desconhece a maldade dos homens e quer trabalhar para se sustentar honradamente, e ele está sendo indecente com ela.
Ernesto diz a Silvia que ela vai se arrepender de sua insolência. Ernesto diz a Silvia que ela passará os arquivos e o cargo de telefonista será para outro jovem, que substitua ela quando sair de férias. Paulo pede que Mônica o ajude e confie nele. Ela chora e diz que não pode ajudá-lo e sai. Lorena vê Mônica chorando e pergunta a Paulo o que disse para ela. Paulo diz que disse a verdade e nunca poderá amá-la como ela quer, porque ama Esmeralda e está disposto a tudo, contanto de defender o amor deles. Esmeralda pergunta a Ernesto por que é tão mal com ela, que só quer trabalhar. Ernesto diz que deu trabalho a ela e adiantou dinheiro e merece que ela seja amável com ele um pouco. Ela diz que será amável com ele, mas não irá sair com ele. Nojento, Ernesto tenta beijar Esmeralda. Senhorita Cantu, Carolina, chega ali e pede que Ernesto apresente a nova amante dele. Lorena diz a Paulo que ela e o pai dele fizeram de tudo para dar a melhor educação a ele e não entende como agora ele vem com essa ladainha. Lorena diz que ele nunca se casará com essa porca nojenta e separará ele dela de qualquer jeito. Paulo diz à mãe que a ama e a respeita e não quer seguir discutindo com ela. Ernesto pede à esposa para irem para casa. Carolina diz que a única que vai embora dali é aquela qualquer, mas da sua empresa. Esmeralda diz que não é uma qualquer e não se meteu com ninguém. Carolina diz a Esmeralda que quando se casou com Ernesto, ele era um pobre diabo, matou a fome dele e ele a paga ficando com uma qualquer como ela, que trabalha de telefonista. Carolina demite Esmeralda e diz que ela nunca irá conseguir trabalho numa empresa decente como aquela. Esmeralda vai embora. Ernesto diz a Carolina que aquela garota é decente e pela primeira vez na vida ela errou e aquela menina é a única decente que passou por aquela empresa. Esmeralda, chorando muito, diz a Silvia que foi demitida. Silvia diz que Deus vai ajudá-la. Paulo diz a Virgínia que tem muita vontade de trazer Esmeralda ali para conhecer as montanhas, o mar e o campo. Ele diz que ama Esmeralda com loucura e os dois descobriram o amor. Virgínia diz a Paulo que conheceu um rapaz chamado Carlos, que a diverte, mas sua mãe a proibiu de falar com ele. Esmeralda diz a Damião que foi demitida do seu trabalho e fala que Paulo e ela querem se casar o quanto antes, mas a família dele ainda a rejeita. Mais tarde, Paulo vai ao barranco procurar Esmeralda. Ele vê ela em cima da árvore e sobe até lá. Os dois dizem que pensaram um no outro. Paulo pega seu canivete, faz um coração na árvore e escreve o nome dele e de Esmeralda. Esmeralda diz a Paulo que foi demitida do trabalho e aquele homem não era o que ela pensava. Paulo fica furioso e pensa em ir atrás desse cara, mas ela pede que não. Ela diz que vai procurar outro trabalho. Paulo diz que ninguém vai impedir o amor deles. Paulo e Esmeralda dão lindos beijos apaixonantes. No presídio, todos os presos se distraem fazendo algo. Silencioso, diz ao diretor que quer se certificar se sua filha morreu ou não. O diretor diz que precisam investigar. Rita serve uma comida para Inês, que reclama pela maldita miséria. Perla canta para sua boneca. Rita se incomoda e manda a mulher calar a boca. Rita não vê o rosto de Perla. Mercedes pede que Rita não se meta com essa mulher que está mal da cabeça. Em pensamento, Silencioso diz que se sua filha não estiver morta, teria uma ilusão para sair de lá e procurá-la por toda parte, até encontrá-la. Depois de se amarem intensamente com a bela química, Paulo diz a seu amor que eles precisam resolver a situação deles para ficar juntos e todos aceitarem. Lorena diz a Augusto que precisam afastar Paulo daquela mulher antes que seja tarde. Ela pede que o marido mande o filho para os Estados Unidos. Depois, Augusto fala com Paulo. O velho diz que ele tem razão e ser pobre não é nenhum crime. Paulo fica surpreso pela atitude dele e pede ajuda para encontrar trabalho. Augusto diz que sim. Paulo agradece e diz que sem Esmeralda não pode viver. Augusto pede que ele trabalhe, estude e se case. Paulo abraça o pai e agradece. Esmeralda corre até Perla e a abraça. Perla fala sobre seu esposo, que era um marquês. Esmeralda diz que seu pai também era um marquês. Esmeralda presenteia Perla com roupas que encontrou no lixão e frutas que comprou. Augusto liga para Ramon e diz que vai mandar seu filho Paulo lá para trabalhar. Paulo sai de casa feliz, achando que vai encontrar emprego. Lorena fica surpresa. Ramon diz a Paulo que demitiu empregados e não poderá contratá-lo por agora. Depois que Paulo sai, Ramon liga para Augusto e diz que fez o que ele mandou. Augusto diz a Lorena que fez uma armadilha para o filho deles, da qual não poderá sair. Paulo vai a outro local, mas não encontra trabalho.
Paulo fica indignado por não conseguir nenhum trabalho. Augusto diz a Lorena que quando Paulo não encontrar nenhum emprego, se sentirá encurralado ali, sem o que fazer, e vai querer ir para os Estados Unidos. Damião dá para Esmeralda os papéis do curso e diz que logo ela começará as aulas. No dia seguinte, Paulo e Esmeralda fazem um piquenique. Ele diz que não conseguiu trabalho. Esmeralda diz que eles não estão tendo sorte. Lorena está levando Virgínia ao médico. Centavinho vende chicletes por lá e vê Virgínia dentro do carro com a mãe. Virgínia diz à mãe que não entende porque ela implica com pessoas pobres e eles não são assim porque querem e o que fazem na rua vendendo coisas é para sobreviver. Lorena diz que não vai permitir que seus filhos se juntem com mortos de fome. Virgínia diz à mãe que ela controla por ser a mais nova, mas Paulo é um homem e ama Esmeralda e vai se casar com ela. Furiosa, a bruxa Lorena dá um tapa em Virgínia. Tadinha, né, gente? Ter uma mãe assim. Esmeralda diz a Paulo que Rita está cada dia pior e só a insulta e quer que ela saia para buscar dinheiro e ontem a deixou sem comer. Paulo diz a Esmeralda que promete que nada faltará para ela. Virgínia chora muito pela demônia da mãe ter batido nela. Lorena pede perdão à filha e diz que não pôde se controlar. Ela diz que nunca vai considerar Esmeralda como filha dela. Lorena se arrepende de ter batido na filha. Paulo volta a procurar trabalho, mas não encontra nada. Esmeralda também procura por trabalho, mas também não encontra nada. Paulo encontra um trabalho para vender livros, de porta em porta. Ele sai para vender os livros e acaba sendo assaltado na rua. Ele diz que só tem livros dentro do carro. Os ladrões roubam todos os livros. Era apenas pessoas contratadas por Augusto, que fez de tudo para impedir seu filho de trabalhar. O velho nojento, junto com sua cuca Lorena, comemoram. Esmeralda diz a Rita que não encontrou trabalho. Rita diz que ela tem que encontrar um marido. Esmeralda manda Rita deixá-la em paz e ela não tem por que suportar mais, porque se Paulo tiver encontrado trabalho, vão se casar e ele irá embora dali para sempre. Esmeralda chora muito. Paulo diz a ela que não tem outro caminho e terá que viajar. Ela diz que o ama. Paulo diz que seu pai o ajudou, mas não encontrou emprego e fez de tudo, e não tem outro remédio, a não ser ir para os Estados Unidos. Paulo diz que vai começar a trabalhar fora e mandará dinheiro para ela, e seu pai pagará todos os gastos da viagem e os estudos. Ele diz que estudará pintura e ganhará muito dinheiro. Ela pergunta quando ele vai. Augusto diz a Lorena que só falta uma semana para aquela mulher virar passado na vida de Paulo. Esmeralda segue pedindo que Paulo não vá, que não a deixe sozinha. Ela diz que se ele não voltar, irá morrer de tristeza. Paulo diz que precisam ser fortes. Ele pede que ela tenha fé e paciência. Esmeralda diz a Perla que Paulo vai para o outro lado do mundo e diz que vai voltar, mas tem medo. Perla diz que ele não vai voltar e quando o homem que amam diz que vai embora, ele não volta mais e só volta a solidão, que enlouquece. Ela se lembra quando seu marido foi preso e ela ficou sozinha com sua filha. Virgínia fala com Carlos. Ele diz que estava com muita vontade de vê-la. Esmeralda diz a Jacira que Paulo vai viajar e ele tem que ir. Jacira diz que será melhor assim para ela. Jacira diz a Esmeralda que acha que Augusto estava enganando Paulo. Augusto brinda pela viagem de Paulo e diz que será uma grande experiência para ele. Silencioso se lembra quando estava junto de sua esposa e ela estava grávida. Paulo diz a Esmeralda que não quer vê-la triste. Ela diz que ficará muito sozinha e seu coração irá com ele. Paulo diz que se podem ver pela câmera e podem conversar todos os dias pelo computador. Ela diz que não entende muito de computador e não tem dinheiro para frequentar esses lugares de internet. Paulo diz que já combinaram. Os dois se despedem. Esmeralda toca em flores e chora de tristeza pela ida de seu namorado. Depois, ela volta para casa, triste da vida. Augusto e Lorena levam Paulo ao aeroporto. Ele pega o avião e vai embora para os Estados Unidos. De noite, Rita diz a Esmeralda que o futuro dela não é se casar com Paulo, e nas cartas vê muitas lágrimas. Amanhece. Esmeralda está tentando se conectar para ler as mensagens de Paulo do computador na conta de seu e-mail. Inês chega ali e ajuda a gata a acessar o computador. Depois de imprimir a mensagem, ela lê sentada na mata. Ele diz que gostaria de falar com ela todos os dias e que mandou e-mail para o seu pai pedindo ajuda e pensa nela todas as noites e dias. Virgínia está num restaurante. Carlos a encontra e dá flores para ela. Ela fica muito feliz e ama conversar com ele. Lorena conversa com Paulo por videochamada.
Paulo diz que não conseguiu falar com Esmeralda por vídeo, infelizmente. Virgínia volta para casa com suas flores. Italiano dá flores para Esmeralda e um presente. Esmeralda diz que tem nojo dele e não quer nada com ele. Ela joga os presentes dele no chão, lá fora. Virgínia diz à mãe que pegou aquelas flores no jardim da escola de música. Lorena desconfia de Virgínia. Esmeralda diz ao italiano que não quer nada dele e pede que ele não se deixe enganar pela dona Rita, porque nunca vai gostar dele. Italiano pede que ela não seja insolente, porque ajuda Rita, porque ela sempre a informa de tudo que ela faz. Esmeralda pede que ele a deixe em paz, porque não quer nada com ele. Rita diz que um presente pode ser dado por qualquer amigo. Esmeralda diz ao italiano que nunca vai se casar com ele e só ama Paulo. Augusto mostra para Lorena o e-mail que Paulo mandou, onde fala de Esmeralda. Lorena não gosta e fica aborrecida. Lorena diz a Augusto que Esmeralda vai pagar caro por ter os causado tanto martírio. Paulo manda mensagem para Esmeralda, dizendo que gostaria de falar com ela pela câmera. Esmeralda escreve uma carta para Paulo, dizendo que o ama, sente falta dele, e espera pelos e-mails dele, porque a aproximam dele um pouco. Augusto, falso, manda mensagem para o filho, mentindo, que ontem foi visitar o cônsul norte-americano para conseguir a residência para ele e a permissão para trabalho. Paulo não consegue esperar mais, porque está nos Estados Unidos há 2 meses. Esmeralda dá uma carta a Damião, que escreveu para Paulo, e pede que mande para ele por e-mail. Paulo digita no computador: Esmeralda, amor da minha vida, quando ler isto, nosso destino estará resolvido. Eu decidi pedir um empréstimo ao meu pai, para você se juntar logo a mim. Esmeralda segue nas ruas, trabalhando. Esmeralda lê as mensagens de Paulo, onde ele diz que mandou mensagem para o seu pai, pedindo para conseguir o passaporte para ela, e se necessário, a certidão de nascimento. Anoitece. Esmeralda chega em casa, acorda Rita e pede que ela deite na cama. Esmeralda manda Rita se deitar, porque também vai. Esmeralda diz a Rita que quando for embora, não é bom ela pegar no sono assim, e tem que fechar bem a porta, para ninguém entrar, além da Inês e do Centavinho. Ela diz que vai ir para Nova York. Rita fica surpresa. Esmeralda diz que tem que ir, porque ama Paulo. Esmeralda acaba sofrendo um desmaio. Rita fica preocupada, mas consegue acordar a gata. Rita diz a Esmeralda que ela passa muita fome e assim não dá para viver. Rita manda ela ir dormir. Esmeralda agradece a Rita. No dia seguinte, Rita se encontra com Augusto e fala que também não quer que a gata case com o filho dele, porque só traz má sorte. Augusto paga Rita para impedir Esmeralda de ficar com Paulo e conseguir os dados da conta do e-mail de Esmeralda para acessar. Augusto diz que quando tiver esses dados, tudo isso irá acabar. Augusto volta para casa e diz sozinho que por dinheiro, essa velha será como seu cachorro fiel. Esmeralda diz a Jacira que vai para Nova York se encontrar com Paulo em breve, mas continuará mandando dinheiro para Dona Rita, para ela não passar fome ali. Augusto mostra para Lorena a mensagem que escreveu para Paulo, sendo falso e apoiando supostamente a relação dele com Esmeralda. Augusto diz a Lorena que Paulo não vai suspeitar nem um pouco da armadilha que estão jogando e ficará esperando inutilmente que a morta de fome vá para o lado dele. Augusto liga para os caras que contratou e manda fazerem o que combinaram. Esmeralda tem que desaparecer. Esmeralda está em casa quando de repente chega vários caras que a adopam e levam ela com eles. Paulo está estudando em Nova York, numa faculdade. Os caras do lixão impedem que os caras contratados por Augusto saiam dali. Eles abrem o porta-malas e encontram Esmeralda lá. Augusto chama seus contratados de inúteis. Augusto diz a Lorena que o sequestro daquela morta de fome foi um desastre. Esmeralda agradece a Damião e aos rapazes. Damião comenta com Esmeralda que alguém deve ter mandado sequestrá-la. Damião diz a Esmeralda que não conseguiu mandar a carta que ela pediu para enviar a Paulo, porque cancelaram a conta do e-mail dela, e isso está muito estranho. Damião pensa que Paulo pode ter bloqueado Esmeralda no e-mail, para não se comunicar mais com ela. Paulo diz a seus amigos que Esmeralda não quer receber seus e-mails, porque o bloqueou, e ela não quer ter contato com ele. Esmeralda anda de carroça pelo lixão e sai pela cidade para vender objetos que encontrou. Esmeralda vê a casa de Paulo e cumprimenta Augusto. Esmeralda diz que não teve notícias de Paulo há mais de um mês. Augusto diz a Esmeralda que Paulo está perfeitamente bem e continuam se comunicando com ele. Augusto pergunta a Esmeralda se imaginou que o namoro dela e Paulo fosse sério. Esmeralda diz que Paulo jurou muitas vezes que a amava. Augusto pede que Esmeralda esqueça de Paulo, e se ele não escreve mais para ela é porque se esqueceu dela.
Esmeralda chora. Augusto diz a Lorena que Esmeralda veio ali, mas tudo já acabou e ela não voltará nunca mais. Lorena diz que seu filho está sofrendo por essa mulher ruim. Augusto diz a Lorena que vai escrever para Paulo um e-mail pela conta de Esmeralda, se passando por ela. Augusto diz ao filho que Esmeralda está saindo com outro homem e a viu no barranco com outro. Paulo diz que Esmeralda não escreveu para ele, mas não pode esquecer de todas as promessas que o fez. Augusto diz a Paulo que as mulheres são assim e dificilmente suportam a falta de um homem. Paulo fica muito triste em pensar que Esmeralda tem o traído. Anoitece. Esmeralda está doente, ardendo em febre, só chamando por Paulo. Paulo está dormindo e acorda suado pensando em Esmeralda. Rita teme que Esmeralda morra. Jacira diz que sim, e por dor, pelo cara bonita, não ter escrevido nada para ela. Jacira diz a Rita que precisam chamar o médico. Paulo está triste. O doutor examina Esmeralda e diz a todos que acha que ela vai ter um filho. Rita fica chocada e diz que a gata não pode estar grávida. Jacira vai na farmácia comprar os remédios para Esmeralda. Jacira chora por sentir pena do sofrimento de Esmeralda. Mercedes fica sabendo que Esmeralda pode estar grávida. Damião diz que Paulo precisa voltar e se casar com Esmeralda e se não fizer isso, o mata. Amanhece. Inês segue dormindo. Rita está saindo. Esmeralda ainda não acordou. Perla chega na casa de Esmeralda e a vê muito mal. Centavo diz que ontem ela estava com muita febre e a temperatura baixou um pouco, mas ela ainda não acordou. Perla conta que quando perdeu sua filha, estava dormindo e que roubaram dela naquele momento. Nos Estados Unidos, Paulo continua estudando muito na faculdade, mas não consegue pensar em nenhuma outra mulher, além de Esmeralda. Rita leva para Augusto todas as cartas que Esmeralda escreveu para o filho dele, mas que conseguiu pegar com o carteiro. Rita fala que Esmeralda está muito mal e à noite teve que chamar o médico. Augusto diz que essa dor vai passar. Augusto dá dinheiro a Rita para cuidar de Esmeralda e fala que é a última vez que dá dinheiro para ela. Ele manda ela não voltar mais ali, porque se voltar, ligará para a polícia para denunciá-la. Rita pega um ônibus para voltar para casa. Esmeralda já acordou, mas está com dor em todo o corpo. Ela diz que está doente, de tristeza. Rita manda Centavinho ir trabalhar. Esmeralda tenta se levantar e diz a Rita que se sente melhor. Rita diz que vai fazer um caldinho para ela comer. Ela diz que não quer. Rita diz a Esmeralda que ela não é tão forte, porque à noite desmaiou. Rita pede que Esmeralda não se faça de tonta e ela sabe muito bem do que se trata. Esmeralda pergunta o que ela tem e por que tá vindo com essas indiretas. Rita diz que ela enganou todos e é um hipócrita, uma mosca morta. Damião chega à casa de Esmeralda e ela ainda se sente mal. Rita pede que Damião dê um jeito e convence Esmeralda a comer. Paulo, em pensamento, diz que precisa deixar de pensar em Esmeralda e só focar nos estudos e nada mais. Esmeralda diz a Damião que Paulo a amava e a viagem foi para conseguir trabalho e dinheiro para ir com ele. Damião diz que parece que ele não vai cumprir a promessa e deve ter cancelado as contas do e-mail para não se comunicar mais com ela. Esmeralda acha que alguém está impedindo Paulo de se comunicar com ela. Esmeralda diz a Damião que o pai de Paulo a disse coisas horríveis. Damião quer enfrentar Augusto, mas a gata pede que ele não vá lá, porque aquela gente é má, diferente de Paulo. Paulo diz a Mariano que se nega a acreditar que Esmeralda tem o traído e sabe que ela o ama. Mariano pede que ele se esqueça dela, mas Paulo diz que é impossível, porque a ama. Paulo pede que Mariano procure Esmeralda, fale que ele a ama, que a adora, e sua promessa segue em pé. Mariano diz que irá procurá-la. Damião diz a Esmeralda que ela já não significa nada para Paulo e tem muita raiva dele pelo que fez a ela. Esmeralda diz que quer morrer e não pode viver sem Paulo. Damião diz que agora, mais que nunca, ela tem que viver, porque não é dona do destino dela, e é a gata, e precisa lutar, porque ela é a gata. Centavo toma café com Virgínia. Ele fala que sua amiga Esmeralda está bem triste por Paulo ter ido embora. Virgínia fica surpresa e diz a Centavinho que Paulo é seu irmão e também está triste, sem saber nada de Esmeralda. Centavo diz que muita gente se pôs de acordo para separá-los. Virgínia pede que os dois se unam para juntar Paulo e Esmeralda. Damião visita Augusto e diz que veio falar em nome da senhorita Cruz, que o filho dele apaixonou ela com promessas de casamento e depois abandonou. Augusto pergunta a Damião se ele é amante dessa gata. Damião diz que é amigo dela e veio rogar, suplicar por alguém que morre de tristeza pelo homem que mais ama na vida. Augusto diz que ele, em vez de reclamar, deveria orientar essa garota. Damião diz a Augusto que o filho dele é o único culpado e procurou Esmeralda desde criança no mundo deles. Damião pede que Augusto faça Paulo voltar, porque precisa se casar urgentemente com a gata. Centavo e Virgínia falam sobre o amor. Ele diz que está apaixonado por ela.
Virgínia fica surpresa. Centavinho fica próximo de Virgínia e a beija. A empregada dos Martins Negrete flagra tudo, volta para casa e diz a Lorena que ela vai cair de costas quando dizer por onde anda a senhorita Virgínia. Centavo chega em casa e pede que a gata tire essa cara de tristeza, porque Paulo a ama e todos estão equivocados. Esmeralda fica feliz. Damião diz a Augusto que Paulo precisa se casar com Esmeralda. Augusto ri da situação e manda Damião tomar cuidado com o que diz. Damião diz a Augusto que tem certeza que ele fez de tudo para afastar Paulo de Esmeralda e que não aprova essa relação. Damião diz que Esmeralda e Paulo estão unidos por um laço inquebrável, porque ela está grávida. Augusto fica chocado. Augusto chama Damião de mentiroso e pede que saia do seu escritório antes que chame a polícia. O velho decrépito diz que seu filho não vai se casar nunca com uma morta de fome dessa. Damião chama Augusto de miserável e canalha e agride o velho, dando vários socos nele, bem merecidos. Lorena pergunta a Virgínia onde estava. Virgínia diz que na sua aula de piano. Lorena diz a Virgínia que já mandou arrumar as coisas dela e não vai permitir que ela faça o mesmo que Paulo fez, e falou com a tia dela Eugênia, que está na Itália, e ela irá para lá por uma longa temporada. Fica com a tia. Centavo diz a Esmeralda que, por coincidência, a moça que ele gosta, Virgínia, é irmã de Paulo. Centavo diz a Esmeralda que os pais de Paulo armaram tudo para afastar ela dele. Mariana vai ao lixão e pede para falar com a Esmeralda. Augusto grita por ajuda. Os seguranças seguram Damião. Augusto dá um tapa nele e diz que mandará ele para a cadeia por 5 anos, pelo que fez. Augusto diz que fará ele apodrecer na cadeia. Damião chama de canalha e acaba levando outro tabefe. Augusto liga para a polícia. Mariano diz a Esmeralda que seu irmão pediu para ele ir ali. Mariano diz a Esmeralda que seu irmão pediu e implorou para ela esquecer dele, e a amou muito, mas já esqueceu dela, e não querem mais saber dela. Esmeralda chora e Centavinho a abraça. Mariano se sente mal com o que fez. Paulo acredita que seu irmão foi atrás de Esmeralda, e com a ajuda dele, eles voltaram a ficar juntos. Damião foi para a cadeia. Mercedes pergunta o que houve. Damião diz que golpeou Augusto por ter feito Esmeralda sofrer e também ter ofendido ela. Mercedes chora pela tamanha desgraça que aconteceu com ele. Já à noite, chorando muito, Esmeralda diz a Centavinho que pensou que Mariano estava do lado dela e de Paulo. Centavinho diz que só podem confiar em Virgínia, daquela família, e é a única boa. Augusto diz a Lorena que fará com que condenem aquele cara que o agrediu por 5 anos de prisão. Lorena pergunta se será verdade que essa menina vai ter um filho. Augusto diz que não sabe e que pode ser um truque, uma armadilha para eles. Mariano liga para Paulo e diz que foi ver Esmeralda e fala que é melhor ele se esquecer dela porque ela já está com outro homem. Paulo não acredita nisso e diz que vai procurar Esmeralda e amanhã mesmo volta ao México para esclarecer esse mal-entendido. Mariano diz que não tem o que esclarecer e ela já tem outro homem e pede que o irmão supere isso, esqueça e seja feliz. Virgínia chora muito no seu quarto. Lorena diz que amanhã Virgínia irá para a Itália com Eugênia para evitar dela e de Paulo conviverem com os mortos de fome. Augusto escreve um e-mail para Paulo usando a conta de Esmeralda que conseguiu acessar, devido que Rita deu a senha para ele. Mariano pergunta ao pai se é sério que um chantagista o golpeou. Augusto diz que sim. Augusto diz que esse cara passará muitos anos na cadeia pelo que fez a ele. Augusto diz que o cara o disse que Esmeralda está esperando um filho de Paulo. Mariano fica chocado e diz que Paulo precisa saber o que está acontecendo. Paulo continua em Nova York e vê o e-mail que recebeu da conta de Esmeralda, mas que não foi mandado por ela, mas sim por Augusto. Na mensagem, supostamente mandada por Esmeralda, ela termina sua relação com ele e fala que buscou refúgio ao lado de outro e está feliz em uma nova relação. Paulo chora muito e sofre pelo seu amor. Augusto diz a Mariano que esse filho dessa mulher não pode ser do irmão dele e não vão reconhecê-lo. Mariano diz que ela não ficou com outro homem e esteve lá. Mariano diz ao pai que apoiou eles, porque Esmeralda não é do mundo deles, mas isso de esperar um filho de Paulo, ele precisa ajudá-la. Augusto pede que Mariano cale a boca, porque isso é uma cilada, uma mentira. Mariano diz que conhece muito pouco Esmeralda e se vê a inocência na cara dela. Lorena chama todos para irem ao aeroporto, levar Virgínia. Centavinho vai ao restaurante, onde Virgínia costuma ir, mas dessa vez ela não está lá. Lorena e Augusto levam Virgínia para o aeroporto. Centavo estranha o atraso de Virgínia em vir ao restaurante. Virgínia suplica a mãe para se despedir de Carlos por um momento. Lorena e Augusto negam isso. A senhora leva Virgínia para o avião. Nojenta, a empregada avisa Centavinho que a senhorita Virgínia foi para a Itália e ficará lá, e pede que não ligue mais para aquela casa, para incomodar.
Centavinho diz a Esmeralda que Virgínia foi para a Itália e irá morar lá. Centavinho e Esmeralda ficam muito tristes pelas injustiças da vida que vem acontecendo com eles. Esmeralda vai na igreja do lixão e pede à Virgem que faça Paulo escrever uma carta para ela, e já não aguenta mais porque o ama. Paulo entra numa igreja de Nova York e reza. Paulo quer ver Esmeralda pessoalmente para ter certeza da traição dela e manda mensagem para o seu pai, pedindo que organize sua viagem de volta para o México. Augusto e Lorena veem a mensagem. Augusto diz a Lorena que Paulo não vai se conformar com cartinhas e mentiras deles, e Paulo quer ver aquela gata. Mercedes diz a Jacira que irá ver Augusto e vai suplicar para ele perdoar seu filho e não acusá-lo. Rita oferece um copo de leite para Esmeralda, mas ela não quer e queria morrer. Rita insiste. Esmeralda pergunta a Rita por que está falando com ela com indireta sempre. Rita diz que ela saberá com o tempo e o melhor agora é ela se alimentar para ficar forte. Rita revela a Esmeralda que ela vai ter um filho. Esmeralda fica chocada. Esmeralda vai atrás de Jacira e confirma a notícia de sua gravidez com a amiga. Esmeralda fica feliz, porque acha que agora o pai de Paulo não irá rejeitá-la e levará ela a ter seu amor. Jacira questiona Esmeralda se Augusto vai se importar por uma criança que não seja da classe dele. Jacira pede que a gata não sonhe com isso, porque isso será um problema para ela. Esmeralda diz que Paulo não a abandonou e não irá abandoná-la, porque não podem se separar, nunca. Esmeralda revela a Jacira que se casou com Paulo antes da viagem dele para outro país. Ela se recorda do momento que se casou com seu amor. Esmeralda diz a Jacira que ela e Paulo guardaram esse segredo do casamento deles, até que ela pudesse se reunir com ele. Enquanto isso, em Nova York, Paulo pede permissão ao diretor da faculdade para se ausentar alguns dias dali, porque irá para o México. Esmeralda diz a Jacira que está casada legalmente com Paulo e levará a ata do casamento para Augusto. No dia seguinte, Esmeralda pega a ata do casamento dela com Paulo e sai. Paulo está triste, achando que perdeu seu amor, o amor de Esmeralda. Jacira diz a Mercedes que Esmeralda já sabe que está grávida e parece que se casou com Paulo antes dele ir para o outro lado. Na prisão, os presos enlouquecem de vez e partem para cima de Damião. Silencioso observa os presos, atacando o novo detento, e grita para eles o soltarem e deixarem ele em paz. Silencioso se apresenta a Damião e explica por que é chamado por esse apelido. Perla, doidinha da cabeça, acende um fósforo num pequeno bolinho e sente como se aquela boneca fosse sua filha. Silencioso pede que Damião não se aflija à cadeia, pois logo se acostumará com ela. Silencioso faz companhia para Damião e eles conversam. Damião explica o motivo de ter parado ali. Esmeralda chega à mansão Martínez Negrete e pede para falar com o senhor ou a mãe de Paulo. A empregada chama Lorena. Lorena diz que essa mulher jamais vai pôr um pé lá dentro da sua casa. Esmeralda diz a Lorena que ela é mãe e vai entendê-la. Lorena é grossa com Esmeralda. Esmeralda diz a Lorena que acabou de saber que vai ter um filho, que será neto dela. Mercedes visita Damião na cadeia. Ela diz que lhe dói muito vê-lo preso ali. Mercedes diz a Damião que vai pedir a Augusto para perdoá-lo, não acusá-lo, para ele sair dali. Lorena acha um descaso Esmeralda vir ali na sua casa insultá-la daquela maneira. Esmeralda diz que não veio insultá-la. Lorena acusa de ter mandado um cara para matar seu marido e agora vir incomodá-la. Esmeralda mostra os papéis do casamento dela e Paulo e diz que é esposa do filho dela, conforme a lei. Lorena humilha Esmeralda da pior forma possível, rasga a ata do casamento dela com Paulo e manda ela ir embora dali. Esmeralda chora por ela ter rasgado o papel. Lorena diz que não acredita que seu filho tenha se casado com ela, nem que ela terá um filho dele. Lorena diz a Esmeralda que Paulo já se esqueceu dela e ele vai se casar com Mônica. Lorena pede que Esmeralda os deixe em paz e volte para a vida dela, naquele lixão. Esmeralda chora muito. Muito abalada, Esmeralda diz a Jacira que tudo acabou para ela e não tem nada. Perla se junta a Esmeralda e a abraça. Perla descobre que Esmeralda vai ter um filho. Jacira diz a Esmeralda que ela não devia ter ido naquela casa. Esmeralda diz que precisa encontrar forças para seguir em frente. Jacira leva Esmeralda para o seu barraco e ela segue chorando muito. Esmeralda diz que o filho que espera é só seu e que vai amá-lo sempre.
e é o único que terá no mundo, porque sabe que ninguém o afastará de seu lado. Centavo pensa em Virgínia e, mesmo estando há muitos dias sem ver sua amada, nunca esquecerá dela. Em Nova York, uma moça leva café para Paulo, para ele despertar. Damião diz a Silencioso que não pôde pagar um advogado, mas pode se defender, já que estudou bem o direito. Silencioso diz a Damião que vai ajudá-lo e vai pagar um bom advogado para defender ele, e acredita na inocência dele. Esmeralda chama Perla para tomar café da manhã. Esmeralda não quer comer nada. Perla pede que ela coma. Esmeralda diz que tem um nó na garganta e não entende porque Paulo foi embora e a abandonou. Perla diz que se ele a ama de verdade, irá voltar por ela. Mercedes vai à casa de Augusto, se apresenta como a mãe adotiva de Damião e suplica que ele perdoe seu filho, que é muito impulsivo. Augusto diz que ele tentou matá-lo e vai ensinar a esse atrevido o que é provocar um homem poderoso, de dinheiro como ele. Mercedes pede que Augusto tenha piedade. O velho nojento não sente nenhuma pena. Mercedes revela a Augusto que o filho dele se casou com Esmeralda antes de ir para os Estados Unidos. Augusto pensa que é mentira. Mercedes diz a Augusto que ele merece muito mais que alguns golpes e vai pagar caro pela injustiça que está fazendo. Esmeralda diz a Rita que vai procurar trabalho agora que sabe que terá um filho. Rita revela a Esmeralda que Damião está na cadeia por culpa dela. Esmeralda visita Damião e passa um tempo com ele, por lá. Silencioso observa Esmeralda com Damião atentamente e sente algo diferente ao ver a moça, porque ela parece com sua irmã. Paulo diz a sua amiga que ela é linda, encantadora, mas irá ao México porque é casado e irá ver sua esposa. Em pensamento, Esmeralda diz que quando seu filho nascer, tudo será diferente. Já não irá cansar tanto trabalhando e fará de tudo para ele não crescer no meio de tanta miséria. Esmeralda consegue emprego numa fábrica de móveis. Lorena comenta com Augusto que Esmeralda a visitou outro dia, mas a despachou como merecia e a colocou em seu lugar. Lorena fala que Esmeralda ainda disse que tinha se casado com Paulo. Augusto diz que a mãe de Damião o disse o mesmo. Lorena acha que são invenções das pessoas. Augusto pergunta dos papéis do casamento. A bruxa diz que rasgou tudo na frente da Esmeralda. Augusto diz a Lorena que se Esmeralda e Paulo tiverem se casado, precisam anular o matrimônio. Esmeralda está cansada. Rita mexe nas suas cartas e Jacira prepara a comida. Esmeralda diz que está cansada e feliz porque conseguiu trabalho numa fábrica de móveis. Rita diz a Esmeralda que esse que ela diz que é marido dela vai vir um dia pedir perdão para ela, e o galã está a ponto de voltar para procurá-la. Esmeralda diz que não quer voltar a ver Paulo, nunca mais. No outro dia, Paulo está de volta ao México e chega em casa. Lorena o recebe com carinho. Lorena diz que vai convidar Mônica para jantar essa noite. Paulo diz que essa viagem sua não é para organizar jantares, nem festas de boas-vindas, e fala que vai ir atrás de Esmeralda. Esmeralda anda pelo barranco e diz que por mais que tente desprezar Paulo, não consegue, porque o ama demais, mas seu amor não é mais grande que seu orgulho, e irá esquecê-lo como ele se esqueceu dela e de tantas promessas. Esmeralda vai embora dali. Paulo, logo em seguida, chega ali, mas já não encontra Esmeralda. Lorena liga para Augusto e diz que Paulo voltou e foi atrás daquela maldita gata. Lorena teme que o plano deles vá por água abaixo. Augusto diz que se preveniu, se ocupou de tudo e diz a Lorena que Paulo não vai encontrar aquela maldita. Paulo vai ao lixão procurar Esmeralda. Paulo chega na casa de Rita e diz que veio procurar Esmeralda. Esmeralda está no seu trabalho. O diretor diz que essa viagem que eles irão fazer será para todos terem a oportunidade de melhorarem e evoluírem no trabalho da fábrica. Rita diz a Paulo que Esmeralda não mora mais ali e está do lado de um homem que a ama de verdade e a sustenta. Paulo diz que isso é mentira. Rita diz a Paulo que a gata está esperando um filho do novo namorado dela. Paulo diz que esse filho tem que ser seu. Rita inventa que a gata tem 3 semanas de gravidez. Paulo sai dali bravo e vê que roubaram os pneus do seu carro e quebraram os vidros. Paulo liga para a companhia de seguros e pede que envie uma grua e um táxi para buscá-lo. Um cara contratado por Augusto chega ali e diz a Paulo que o marido da gata mandou avisar que mesmo que esteja em outra cidade, ele e a gata estão bem juntinhos e pede que ele se esqueça dela, porque da próxima vez não será só uma advertência. Paulo dá um soco no verme. Vários caras chegam ali, seguram Paulo e o outro canalha o espanca.
Anoitece. Paulo diz ao pai que não são os golpes que o machucaram, mas o que o atormenta são as palavras daquela mulher, e Esmeralda não pode ter o traído. Augusto diz que ela não traiu, mas apenas sobreviveu. Augusto diz que investigou a fundo Esmeralda e mostra para o filho um relatório que fez dela. Paulo diz a Augusto que precisam de provas verdadeiras. Augusto mostra a Paulo os ultrassons que Esmeralda fez e diz ao filho que a moça espera um filho que evidentemente não é dele. Paulo fica triste. Esmeralda trabalha na fábrica com vários colegas. Numa noite, Garibaldo e Inês estão a ponto de fazer amor e namoram. Esmeralda estuda à noite na escola. A professora pede que todos os alunos sigam o exemplo de Esmeralda, porque ela, mesmo estando sozinha, grávida e trabalhando na fábrica de móveis, não fraquejou e está quase terminando o 6º ano. É revelado que Garibaldo e Inês já fizeram amor. Meses depois, Damião agradece a Silencioso pelo que fez por ele e diz que não sabe como pagará. Silencioso diz a Damião que está há mais de 20 anos naquela prisão e ele ficou apenas alguns meses e já sairá. Silencioso diz a Damião que quando sair dali gostaria de encontrar um amigo que o esperasse na saída do presídio para ajudá-lo a dar os primeiros passos. Damião sai da cadeia e volta ao lixão com sua mãe, Mercedes. Damião passou muito tempo na cadeia, por alguns meses, e está saindo agora. Ele encontra Esmeralda e a abraça feliz. Paulo continua em Nova York e só estuda por lá. Esmeralda chega no seu trabalho. Lorena pergunta a Mariano se encontrou a ata do casamento de Esmeralda e Paulo, porque já era para ter achado. Mariano acredita que Esmeralda e Paulo se casaram sim, e só queria saber onde foi, e foi em todos os cartórios, registros civis, e não encontrou nenhum documento. Lorena crê que Paulo e Esmeralda não se casaram e que era uma mentira da gata. Paulo faz um desenho de Esmeralda e não consegue esquecê-la mais. Esmeralda sobe no caminhão para ajeitar as caixas de móveis e acaba caindo de lá. Esmeralda grita de dor. Esmeralda é socorrida pelo dono da fábrica. Paulo desenha sua gata, Esmeralda, em cima da árvore. Um cara chega até Paulo e elogia o desenho dele. Esmeralda está no centro de saúde. Jacira visita ela. Esmeralda diz que foi despedida e o dono da fábrica disse que ela não pode continuar trabalhando por lá. O doutor diz que vai fazer um ultrassom em Esmeralda. Esmeralda se lembra quando Paulo a levou para uma casinha e a amou profundamente. E lá eles ficaram juntos. Ela chora. O doutor avisa Jacira que no ultrassom de Esmeralda descobriu algo, mas não é bom contar para ela agora, porque ela está nervosa. Jacira fica angustiada. Jacira avisa Mercedes que a gata está no hospital e vai ter 2 filhos. O diretor apresenta a Silencioso o advogado que contratou para procurar a filha dele. Silencioso cumprimenta o advogado Osório. Silencioso diz a Osório que a mulher que cuidava de sua filha era uma senhora chamada Rita. Jacira está surpresa por Esmeralda estar esperando 2 bebês. Silencioso diz ao advogado que Rita deve ter mudado o nome de sua filha, mas ele e sua mulher pensavam em batizar a menina como Renata Santa Cruz. Silencioso deseja que sua filha esteja viva. Damião comenta com Mercedes que não para de pensar em Fernando Santa Cruz e seu coração diz que esse senhor será muito importante na vida deles. O advogado entrega um documento a Silencioso. Esse advogado, gente, ficará a cargo de contratar seu detetive para procurar a filha de Silencioso, que já sabemos quem é. Que é a Esmeralda, né? Augusto chega em casa, nervoso, e diz à esposa que está morto em vida e já está feito o indulto, foi assinado e Silencioso sairá livre. Silencioso fica surpreso e emocionado, porque sairá da cadeia depois de 20 anos, 3 meses e 18 dias. O diretor felicita Fernando. Silencioso sai da cadeia e do lado de fora encontra seu amigo Damião e o abraça, agradecendo por ele ter vindo. Os dois pegam um táxi e andam pela cidade do México. Augusto quase sofre um derrame por estar tão nervoso. Lorena pergunta o que ele tem. Augusto tem medo do homem que mandou para a cadeia, que é Silencioso, injustamente, fazer algo com eles. Mariano chega em casa e entrega para o pai o certificado do casamento de Paulo e Esmeralda. Lorena fica chocada ao saber que é verdade, que seu filho se casou com aquela mendiga. Augusto agradece ao filho e diz que em uns dias esse papel não terá valor e o matrimônio de Esmeralda e Paulo será anulado para sempre.
Paulo conversa com Mônica pela chamada de vídeo e diz que ela é especial e não sabe o que seria dele nesses meses e sem o apoio dela estaria perdido. Mônica diz que está feliz por isso e quem sabe algum dia ele a ame como ela ama ele. Paulo diz que é o que mais deseja. Bruxa Lorena agradece a Deus por escutar suas orações. Mariano diz que Deus não tem nada a ver em tantas coisas que eles estão fazendo. Lorena diz ao marido que Paulo está salvo e já podem trazê-lo de volta para casa dele. Augusto diz a Lorena que se ela quiser pode ir em Nova York ver Paulo, porque ele não pode vir ali nesse momento, porque pode descobrir o plano deles. Mercedes presenteia Esmeralda com 2 tecidos para ela fazer roupas para o bebê dela. Esmeralda ainda não sabe que está esperando 2 gatinhos. Esmeralda procura objetos no lixão. Esmeralda anda. Paulo vai à igreja de Nova York e Esmeralda na igreja do lixão, ambos ao mesmo tempo. Paulo e Esmeralda fazem o sinal da cruz, ambos separados por uma longa distância. Esmeralda anda pelas ruas da cidade. Paulo anda por Nova York e continua pensando na amada, igual ela nele. Esmeralda volta para casa e vê as roupinhas de seu bebê, na caixa de papelão, e 2 mamadeiras. Paulo volta para casa bem triste e observa o quadro de Esmeralda, que pintou. Esmeralda sente fortes contrações, muita dor. Já de noite, Jacira pede dinheiro ao italiano, porque precisa de um táxi para levar Esmeralda no hospital. Ela fala que Esmeralda vai ter 2 bebês. Italiano, que já tinha dado dinheiro, fica surpreso e se arrepende de ter dado. Esmeralda ainda está morrendo de dor. Jacira e Mercedes a ajudam. Esmeralda manda Rita rezar por ela. Paulo diz a Henry que continua pensando em Esmeralda e eles 2 prometeram pensar um no outro, todos os dias e na mesma hora. Paulo se lembra de quando estava junto de Esmeralda e se pergunta como pôde se trair assim, e a ama com toda a sua alma. Não pode arrancar as raízes desse amor, e ela foi sua primeira ilusão, seu grande e único amor. Esmeralda está no hospital, morrendo de dor, prestes a parir. Ela sente falta de Paulo por não estar nesse momento com ela. Paulo sente uma conexão de longe. O médico diz a Esmeralda que vão aplicar uma anestesia nela e irão fazer o parto dela à cesárea para trazer os 2 bebês ao mundo. O médico diz aos enfermeiros que esse é o único jeito de trazer ao mundo as 2 crianças. No dia seguinte, Esmeralda está dormindo e já deu à luz. A enfermeira acorda ela e diz que os filhos dela são lindos, e são uma menina e um menino, e ela teve gêmeos. Esmeralda fica muito feliz. Jacira vê os filhos de Esmeralda e se emociona. Damião visita Esmeralda e dá uma flor para ela e deseja felicidades. Ela agradece. Mercedes e Jacira chegam até Esmeralda muito felizes por ela ter tido 2 bebês. Jacira pergunta se ela já pensou nos nomes. Esmeralda diz que o menino se chamará Paulo, mas a menina não colocará seu nome. Jacira diz que se chama Letícia e também tem um apelido. Esmeralda elogia o nome dela e diz que sua filha se chamará Letícia. Jacira fica emocionada. Jacira vai à casa dos Martínez Negrete, bate na porta e chuta honradamente com sua força. A empregada nojenta vai atendê-la. Jacira passa por cima da empregada medíocre, atrevida, e corre até a casa. Jacira grita e pede que a velha desgraçada da Lorena venha falar com ela. Lorena reclama pelos gritos dela e vai lá fora. Lorena pergunta quem é aquela mulher tão vulgar. Lorena permite que Jacira entre na sua casa e não faça um escândalo na porta da casa. Jacira diz a Lorena que ela é a avó de 2 crianças, um menino e uma menina, e a mãe não tem dinheiro e por isso veio pedir ajuda em nome dela. Lorena diz que não tem filhos casados. Jacira refresca a memória da velha e diz que Paulo está casado com Esmeralda. Jacira diz a Lorena que se ela não ajudar os netos dela, eles vão morrer de fome. Esmeralda vê seus 2 filhos e se sente como uma verdadeira mãe. Lorena diz a Jacira que ela não está bem das faculdades mentais porque não tem nenhum neto e manda ela sair de sua casa porque já teve bastante paciência. Jacira pergunta se ela não se comove, sabendo que as crianças são do sangue dela. Lorena pergunta quem pode assegurar isso. Jacira diz a Lorena que sabe que Esmeralda nunca amou mais ninguém do que o filho dela, Paulo, aquele canalha, e ela é tão desalmada quanto ele. Lorena diz a Jacira que ela e essa gata estão muito enganadas se pensam que vão chantagear uma família decente com essas mentiras.
Lorena diz que não reconhece nem reconhecerá jamais aquela mulher, nem os filhos dela, como membros de sua família. Lorena manda Jacira ir embora antes que chame a polícia. Jacira diz que não tem medo disso e não se importa, e quem vai sentir vergonha é ela quando gritar na delegacia para todos o que são eles. Lorena diz que assim como essa gata quer o melhor para os filhos dela, ela também quer o melhor para os seus filhos, e o melhor para Paulo não é ela. Lorena manda Jacira sair dali e a ofende. Jacira questiona se ela acha que é superior a ela por ter dinheiro e posição. Lorena diz que a vida assim decidiu. Jacira diz que no lixão, entre as casas e a miséria, não há tanta baixeza como há ali, naquela porcaria de casa. Jacira diz que eles são pobres de dinheiro, educação e lá, mas ela, riquinha, é pobre de alma, de sentimentos. Lorena diz a Jacira que ela não a conhece bem para julgar seus sentimentos. Jacira diz que ela tem a consciência mais porca, mais suja do que o que há no lixão. Lorena manda Jacira sair de sua casa antes que atire a patadas. Jacira pede que ela se atreva e irá ver como arranca o cabelo dela. Jacira pede que Lorena chame a polícia e irá ver os tapas que dará nela. Lorena diz que ela está na sua casa e pode acusá-la de roubo. Jacira diz para ela chamar a polícia, mas agora mesmo, porque quer gritar na cara deles a classe de porcaria que são eles. Lorena tenta partir para cima de Jacira. Jacira quase quebra os dentes da velha quando dá um tapão forte na cara da rabugenta. A empregada segura Lorena. Jacira debocha da nojenta e sai dali. Esmeralda amamenta seu filho, menino, enquanto sua menina está dentro de um cesto, já alimentada. Lorena corre atrás de Jacira, a chama de maldita mendiga, abusada e suja. Jacira vai embora e Lorena segue assustada.